O ar da sala de audiência era denso, pesado, carregado de uma eletricidade fúnebre que pressagiava o fim. Cada respiração parecia sugar a esperança do ambiente. Meu olhar estava fixo em Dona Helena, sentada ao meu lado. Sua pele, castigada pelos anos de trabalho duro, parecia ainda mais pálida sob as luzes frias do tribunal. Seus olhos, outrora cheios de uma dignidade silenciosa, agora eram poças de desespero contido. O desespero puro e desolador de quem já se vê derrotado, já sente as grades frias de uma prisão injusta se fechando. A promotoria, personificada na figura imponente do promotor Dr. Carvalho, havia acabado de desferir o golpe final. Cada palavra que saiu de sua boca, cada frase carregada de falsa indignação e certezas cruéis, era um prego a mais no caixão da liberdade de Dona Helena. E confesso, na minha própria fé naquele momento, ele não apenas destrinchou as provas fabricadas contra ela, mas fez questão de reviver, com um prazer sádico, quase palpável, o momento da minha humilhação pública na audiência anterior, zombando da minha inexperiência, da minha origem humilde, da minha ousadia em desafiá-lo. Um sorriso vitorioso e gélido curvava seus lábios enquanto ele retomava seu assento. O juiz Santos, com uma expressão séria e cansada, inclinou a cabeça ligeiramente, seus dedos pairando sobre o martelo de madeira escura. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer ruído. Era o silêncio da inevitabilidade. Cada segundo parecia se alongar em uma eternidade, e cada batida do meu coração ecoava em meus ouvidos como um sino fúnebre. Eu tinha esgotado todas as minhas opções, todas as minhas estratégias, eu tinha jogado minhas últimas cartas, mas não haviam sido suficientes para superar a montanha de mentiras e influência que se levantava contra nós. Senti o gosto amargo do fracasso na boca. Eu tinha falhado com Dona Helena, com a justiça que tanto prezava, comigo mesma. Era isso. O martelo estava prestes a cair, selando nosso destino. Mas que eu, na minha desesperança, não podia sequer conceber era que a justiça, essa dama caprichosa e muitas vezes esquiva, não precisava vir através das mãos de advogados renomados ou de documentos oficiais. Às vezes, ela só precisava da coragem simples de um homem cansado, com os pés doloridos e a consciência pesada, correndo contra o tempo e contra as probabilidades para abrir uma porta e trazer a verdade à luz. Meu nome é Ana Paula Ferreira. As pessoas me veem hoje como uma advogada, talvez. Não das mais famosas ou ricas, mas uma advogada. O que muitos não sabem ou preferem ignorar é de onde eu vim. Cresci em um bairro simples, onde o acesso à justiça era um luxo que poucos podiam pagar. Vi vizinhos perderem suas casas por causa de dívidas esdrúxulas. Vi jovens inocentes serem presos por estarem no lugar errado na hora errada. Vi a dor silenciosa daqueles que não tinham voz para se defender. Essa realidade me moldou. Aos 2 anos. Decidi que seria advogada. Não para defender os poderosos ou acumular fortuna, mas para ser a voz daqueles que o sistema insiste em silenciar. Formei-me com sacrifício, trabalhando durante o dia e estudando à noite, cada página de código e lei, parecendo um passo a mais em direção ao meu propósito. Abri meu próprio escritório, um espaço pequeno e modesto no centro da cidade, onde as paredes de gesso e o mobiliário simples contrastavam com a grandeza dos fóruns. Ali eu recebia pessoas com histórias de injustiça estampadas nos rostos, pessoas que a maioria dos grandes escritórios dispensaria com um aceno. Eu me dedicava principalmente a casos pro bono ou com honorários simbólicos, porque minha verdadeira recompensa era ver a justiça ser feita para quem mais precisava. E eu acreditava, com uma convicção quase infantil, que a justiça era para todos, um direito fundamental, não um privilégio. Meu dia a dia era uma luta constante, equilibrando as finanças apertadas do escritório com a carga emocional dos casos que abraçava. Mas cada pequena vitória, cada sorriso de alívio de um cliente, reafirmava minha fé e me dava forças para continuar. Foi uma manhã típica de segunda-feira, cinzenta e fria, com a chuva fina batendo na janela do meu escritório, que Dona Helena da Silva entrou. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, pequena, curvada,
com as mãos calejadas entrelaçadas no colo. Seus olhos castanhos, profundos e cheios de uma tristeza antiga, me contaram parte da história antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Ela era zeladora no mesmo prédio comercial há 20 anos, uma vida inteira dedicada àquele lugar. Sua voz era mansa, quase inaudível, enquanto ela narrava a acusação absurda contra ela. Furto qualificado de um colar de diamantes de valor inestimável da sala do Sr. Alberto Siqueira, um dos empresários mais ricos e influentes da cidade que ocupava a cobertura do prédio. Dona Helena, com sua vida simples e honesta, acusada de um crime tão grandioso. Senti imediatamente que havia algo muito errado. Sua história, sua dignidade, mesmo em meio ao pavor, me convenceram de sua inocência no mesmo instante. Peguei o caso sem hesitar, sentindo a velha chama da indignação acender em meu peito. Eu seria a voz de Dona Helena, custe o que custasse. O promotor responsável pelo caso era o Dr. Fernando Carvalho. Seu nome ecoava nos corredores do fórum como sinônimo de sucesso, de promotoria implacável, especialmente contra réus de baixa renda ou sem influência política. Ele era alto, imponente, com um porte que exalava autoconfiança, beirando a arrogância. Seus ternos caros, o relógio de ouro que ostentava no pulso, tudo nele gritava poder e distância do mundo, que eu e Dona Helena habitávamos. Ele parecia ver os casos não como buscas pela justiça, mas como degraus em sua carreira meteórica. Troféus a serem exibidos. O Sr. Alberto Siqueira, a suposta vítima, era o outro lado da moeda. O empresário famoso, figura constante nas colunas sociais, com uma fortuna construída sabe-se lá como, mas inquestionavelmente grande. Ele era a personificação do poder econômico que muitas vezes parecia comprar a verdade e a justiça. Do meu lado tinha Dona Helena, uma senhora com saúde frágil, um histórico de trabalho impecável e a única riqueza que possuía, sua dignidade. Do lado deles, havia um aparato de acusação que parecia blindado. A prova principal apresentada pelo Dr. Carvalho era um vídeo de segurança, ou melhor, partes do vídeo de segurança daquele dia. Eles mostravam Dona Helena entrando na sala do Sr. Siqueira para fazer a limpeza habitual e posteriormente saindo da sala. As imagens eram cortadas de forma precisa, focando apenas na entrada e saída dela, omitindo qualquer coisa que acontecesse entre esses momentos ou antes da sua chegada. O timing da saída de Helena, segundo a acusação, coincidia com a janela de tempo em que o furto teria ocorrido, enquanto o Sr. Siqueira estava em uma rápida reunião em outro andar. Para corroborar, a promotoria apresentou o depoimento de uma das secretárias do Sr. Siqueira, uma jovem chamada Júlia. Ela, com uma atuação convincente de nervosismo e insegurança, testemunhou que viu Dona Helena agitada e apressada ao sair da sala naquele dia. E como cereja do bolo para a acusação, encontraram na casa de Dona Helena uma quantia modesta em dinheiro, cerca de R$ 2.000, que o Dr. Carvalho, com uma retórica afiada, alegou ser parte do pagamento pelo colar ou o produto da venda de alguma peça menor. Dona Helena explicou, com a voz embargada, que aquele dinheiro era o resultado de anos de economia, guardado centavo por centavo para custear um tratamento médico caro para seu neto doente. Mas a promotoria transformou sua poupança suada em prova de crime. Era um cenário orquestrado com uma precisão cruel. O vídeo editado, o depoimento conveniente, o dinheiro que, fora do contexto, parecia suspeito. Eu olhei para aqueles elementos e senti a impotência me corroer. Era como enfrentar um muro de aço. Cada prova parecia sólida. Cada detalhe, por mais absurdo que fosse para quem conhecia Dona Helena, se encaixava na narrativa que eles queriam criar. A da zeladora pobre, que, cobiçando a riqueza do patrão, sucumbiu à tentação. Minha tarefa parecia impossível. Eles tinham as cartas marcadas e eu, apenas a palavra de uma senhora honesta. A primeira audiência preliminar foi a materialização do meu pior pesadelo. Entramos no tribunal, Dona Helena e eu, sentindo os olhares curiosos e alguns, eu podia jurar, julgadores. Sobre nós, a atmosfera era formal, fria, intimidante. O promotor Dr. Carvalho estava em seu elemento.
Com uma postura impecável e uma voz que ecoava pela sala, ele apresentou o caso com uma eloquência calculada, tecendo a narrativa do furto com uma fluidez que beirava a ficção. Quando chegou a minha vez de falar, tentei introduzir a história de vida de Dona Helena. Sua honestidade, seu sacrifício pelo neto, o quão absurda a acusação era para quem a conhecia. Mas o Dr. Carvalho me interrompeu, repetidamente levantando objeções que o juiz Santos, naquele momento, acatou com facilidade. Ele alegou que eu estava usando táticas diversionistas, apelando para a emoção em vez de lidar com os fatos concretos. Quando tentei argumentar sobre a possibilidade de o vídeo de segurança ter sido editado, questionando a integridade da gravação original, o Dr. Carvalho riu abertamente no meio da sala. "Vejam só, meritíssimo", ele disse, virando-se para o juiz e para a plateia presente, que incluía alguns jornalistas, a defesa, sem ter argumentos sólidos contra as provas irrefutáveis. Apela para teorias da conspiração mirabolantes, a colega parece ser mais versada em roteiros de filmes de suspense do que em direito penal. Talvez devesse procurar outra profissão. Ele fez uma pausa dramática, varrendo a sala com um olhar. Uma advogada de porta de cadeia tentando defender o indefensável, perdida em devaneios. As palavras caíram sobre mim como pedras. Senti meu rosto queimar. Não apenas pela raiva, mas pela vergonha. Eu, que tanto lutei para estar ali, que acreditava na justiça, como um pilar da sociedade, sendo reduzida a uma advogada de porta de cadeia, uma figura quase caricata, incapaz do entender a realidade dos fatos, ridicularizada em público. A plateia, antes apenas curiosa, agora murmurava. E sim, pude ouvir algumas risadas abafadas. O juiz Santos, embora não tenha endossado explicitamente as palavras do promotor, também negou meu pedido para acesso irrestrito ao vídeo original e a perícia completa. Ele alegou que as provas apresentadas pela promotoria eram suficientes para a fase processual e que minha solicitação parecia meramente procrastinatória. Saí daquela audiência com a alma pesada e a dignidade arranhada. O gosto amargo da derrota encheu-me a boca e a sensação de impotência foi esmagadora. Olhei para Dona Helena, cujos olhos espelhavam minha própria dor, e soube que aquela primeira batalha estava perdida. E o pior, eu sentia que havia sido humilhada não apenas como advogada, mas como ser humano, por ousar desafiar um sistema que parecia favorecer os fortes e esmagar os fracos. A derrota na primeira audiência me abalou profundamente. A humilhação em público ainda ressoava em meus ouvidos e a sensação de fracasso era sufocante. Mas eu não podia sucumbir. Dona Helena precisava de mim. Na noite daquela audiência, fui visitá-la em sua casa humilde, um pequeno lar limpo e organizado, mas que refletia a simplicidade de sua vida. Ela me recebeu com um chá e um olhar que misturava gratidão e uma tristeza profunda, quase fatalista. Conversamos por horas refazendo cada passo daquele dia fatídico, cada detalhe, por mais insignificante que parecesse. Eu perguntava sobre sua rotina, sobre o que ela viu, o que sentiu, com quem falou. Ela narrava com a voz embargada, revivendo a angústia daquele dia. De repente, em meio às lágrimas que escorriam por seu rosto enrugado, ela parou. "Doutora", ela disse, a voz hesitante, "tem uma coisa. Não sei se é importante, mas naquele dia, pouco antes de eu ir embora, quando terminei de limpar a sala do seu Alberto, eu vi uma coisa na lixeira do escritório dele, uma caixa de pizza vazia." Ela fez uma pausa, olhando para o nada, tentando resgatar a imagem. Era estranho, sabe? Seu Alberto nunca pedia essas coisas. Ele é todo certinho com a comida, sempre almoçava fora em restaurantes chiques ou trazia aquelas marmitas diet. Ela franziu a testa, como se o detalhe a incomodasse, mas sem entender por quê. Ela continuou a falar de outras coisas, mas a imagem que ela descreveu se fixou na minha mente. Uma caixa de pizza vazia, na lixeira do meticuloso senhor Alberto Siqueira. Por que isso seria estranho? Pensei no que Dona Helena me contou sobre os hábitos dele. Eram opostos ao de alguém que pediria pizza. Ela limpava aquela sala há 20 anos. Ela conhecia os hábitos dele melhor do que ninguém. Aquilo não se encaixava. Era um detalhe pequeno,
quase irrelevante no grande esquema das coisas, especialmente diante das provas avassaladoras da promotoria. Uma caixa de pizza não inocentaria a Dona Helena de um furto de diamantes. Mas para mim, naquele momento de total desespero, era a única coisa que não se encaixava. Era a primeira rachadura na narrativa perfeita que haviam construído. Era um fio solto em uma trama que parecia amarrada com nós marinheiros. Era quase nada, sim, mas em um mar de mentiras, qualquer pequena ilha de inconsistência é tudo que se tem. Parasei agora sentia uma pontada de esperança, frágil, mas real. A caixa de pizza? Por que ela estava lá? E quem a colocou? Aquel de Tald, esquecido por todos, ignorado até pela própria Dona Helena como algo sem importância, se tornou para mim o centro do universo. Se você está sentindo a angústia dessa situação e torcendo para que a verdade prevaleça, deixe seu like para fortalecer essa luta. Acreditam que um pequeno detalhe, como uma caixa de pizza vazia, pode mudar o curso de um julgamento? A batalha que viria a seguir exigiu cada gota da minha força e da minha fé. A partir daquele tênue fio de esperança, menos a caixa de pizza vazia, menos minha vida, se transformou em uma busca frenética e desesperada. Eu sabia que não tinha tempo. O julgamento se aproximava. Eu precisava transformar aquele detalhe aparentemente insignificante em algo concreto, algo que pudesse lançar uma dúvida razoável sobre a acusação, ou melhor, que pudesse apontar para a verdade. O que a caixa de pizza vazia significava quem a comeu e por que ela estava na lixeira do Sr. Siqueira. Minha mente girava com possibilidades. Passei os dias seguintes obcecada. Voltei ao prédio comercial onde Dona Helena trabalhava, não como advogada, mas discretamente, observando o fluxo de pessoas, tentando me misturar. Conversei com outros funcionários da limpeza, com os seguranças, com as pessoas que trabalhavam nos escritórios vizinhos ao do Sr. Siqueira. Perguntei sobre qualquer coisa incomum naquele dia. Sobre visitantes, sobre entregas. A maioria das pessoas não se lembrava de detalhes de semanas atrás. Recebi olhares desconfiados, portas fechadas na cara. A frustração crescia a cada tentativa fracassada. Pensei na pizzaria. Tentar rastrear uma entrega específica semanas depois, sem um nome ou um endereço exato, era quase impossível. Liguei para algumas pizzarias na região, fingindo ter perdido um recibo, tentando arrancar alguma informação, mas esbarrei em políticas de privacidade e no descaso de atendentes. A cada não, a cada porta fechada, a esperança diminuía um pouco mais. Eu refiz os passos de Dona Helena naquele dia. Tentei imaginar tudo o que poderia ter acontecido na sala do Sr. Siqueira. Procurei por câmeras de segurança adicionais que pudessem ter capturado algo, mas não encontrei nada útil. As noites eram longas, passadas em frente ao computador, pesquisando sobre o Sr. Siqueira, sobre o promotor Carvalho, procurando por qualquer brecha, qualquer conexão. A pre-show era imensa, eu sentia o tempo escorrendo por entre meus dedos como areia. O rosto preocupado de Dona Helena me assombrava. A humilhação que sofri na primeira audiência me impulsionava a não desistir. Mas a realidade fria era que eu estava caçando um fantasma, baseada em um detalhe que a maioria consideraria absurdo. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava me apegando a um delírio, fruto do meu desespero? Será que a promotoria estava certa e Dona Helena, a quem eu tanto admirava, era realmente culpada? A dúvida era um veneno lento que ameaçava paralisar minha vontade. Eu estava exausta, física e mentalmente, mas não podia parar. Era a única chance que tínhamos. Foi então que lembrei do porteiro, aquele senhor que Dona Helena mencionou. O Sr. Jorge, ele trabalhava no prédio há muitos anos com rixa terra do mundo. Voltei ao prédio, mas dessa vez fui direto à portaria, esperando o fim do turno dele. Quando ele saiu, me aproximei com cuidado. Ele era um homem simples como os ombros, caídos pelo cansaço, mas seus olhos transmitiam uma bondade genuína. Contei a ele, sem muitos detalhes do caso, sobre o dia do furto e perguntei se ele se lembrava de alguma coisa incomum naquele dia, especificamente sobre entregas ou visitas diferentes no andar do Sr. Siqueira. Ele coçou a cabeça, pensando. Falou sobre a rotina normal, sobre o fluxo de pessoas, e então, como se acendesse uma luz em sua memória,
Ele mencionou a pizza. Sim, doutora, ele disse. Naquele dia, tive de pizzaria. Ele parecia meio perdido. Subiu para o andar do seu Alberto. Mas a entrega não era lá. Era para um escritório, um andar acima. Eu me lembro porque achei estranho ele ter se enganado. Bingo! Uma entrega de pizza no prédio para o andar de cima, mas que poderia ter levado o entregador a passar pelo andar do Sr. Siqueira. Era pouco, mas era alguma coisa. Era uma conexão direta com o detalhe da caixa de pizza na lixeira. A semente da esperança voltou a brotar, forte e verde, em meio ao deserto da minha busca. Agora, eu tinha um ponto de partida mais sólido. A pizzaria que fez a entrega e a possibilidade de alguém ter ido à sala de Siqueira antes da Dona Helena e comido a pizza lá. A noite antes do veredito final pairava sobre mim, como um sudário frio e pesado. Eu estava no meu escritório vazio e silencioso, iluminado apenas pela luz fraca do abajur na minha mesa. Pilhas de documentos intocados, anotações rabiscadas em cadernos que pareciam inúteis. Agora, a sensação de que, apesar de toda a minha busca frenética, eu não havia encontrado a peça que faltava. Conversei com Dona Helena mais cedo naquele dia. A voz dela no telefone estava embargada, mas calma. Uma calma que eu reconhecia como resignação, a aceitação silenciosa de um destino cruel. Ela me agradeceu por tudo que eu tinha feito, por ter acreditado nela, por ter lutado. Cada palavra dela era uma punhalada em meu peito. Eu não tinha boas notícias. A pista da pizzaria do porteiro Jorge não tinha levado a nada concreto além da confirmação da entrega naquele dia para outro andar. Eu não conseguia provar quem comeu a pizza ou por que a caixa estava na lixeira de Siqueira. Era um detalhe interessante, sim, mas não uma prova. Não algo que pudesse desmantelar o caso aparentemente sólido da promotoria. Pedi a ela que fosse forte, que mantivesse a fé, que acreditasse que a justiça de alguma forma prevaleceria. Mas enquanto eu falava aquelas palavras, elas soavam ocas até para mim mesma. A verdade era que nem eu tinha mais forças. A exaustão física era mínima comparada à exaustão da alma. A humilhação na primeira audiência, a batalha desigual contra o poder e a influência, a aparente solidez das provas da promotoria. Tudo se somava para criar um quadro sombrio. Eu me senti pequena e insignificant. Uma formiga tentando mover uma montanha. Sentei ali, no silêncio do meu escritório, sentindo o peso da responsabilidade e o medo do fracasso. Não era apenas a liberdade de Dona Helena que estava em jogo. Era também a minha crença na justiça, na possibilidade de um sistema que pudesse de fato proteger os inocentes e punir os culpados, independentemente de suas posses. Eu temia que, ao perder aquele caso, eu perdesse também um pedaço essencial de mim mesma, a idealista que me impulsionou a seguir essa profissão. A noite se arrastou, fria e longa. Eu tentava pensar em alguma última estratégia, em algum argumento que eu pudesse usar, mas minha mente estava exaurida. Olhei para as estrelas, pela janela, implorando por um sinal, por uma ajuda, por um milagre. Mas o céu permaneceu indiferente, tão silencioso quanto o meu telefone. A sensação de que a injustiça iria vencer era avassaladora. Eu não tinha nada, absolutamente nada que pudesse mudar o curso daquele julgamento. A manhã seguinte traria o fim, e eu estava de mãos vazias. O desespero se instalou, um frio cortante que me paralisava. O dia seguinte amanheceu cinzento e sombrio, espelhando perfeitamente meu estado de espírito. Cheguei ao fórum cedo, com a garganta seca e um nó no estômago que parecia apertar a cada passo. A sala do tribunal estava ainda mais cheia do que na primeira audiência. Havia mais jornalistas, mas e curiosos. Rostos sérios de advogados e servidores que sabiam a importância daquele veredito para a reputação da promotoria e do senhor Siqueira. A tensão era palpável. Ali, sentei ao lado de Dona Helena, que estava visivelmente abalada, mas mantinha uma postura digna. Segurei sua mão por um instante, sentindo a fragilidade de seus ossos e a força de sua fé.
Tentei sorrir para ela, um sorriso fraco que esperava transmitir uma esperança que eu mesma não sentia mais. O promotor Dr. Carvalho iniciou sua argumentação final. Sua voz era forte, confiante, modulada para transmitir convicção absoluta. Ele revisitou cada ponto da acusação, cada prova, pintando um quadro de Dona Helena como uma criminosa fria e calculista que traiu a confiança de seu empregador. Ele enfatizou o valor inestimável do colar, o histórico impecável do Sr. Siqueira, a fragilidade dos meus argumentos e a evidência esmagadora contra a ré. Lançava olhares de desprezo na minha direção e na de Dona Helena, como se fôssemos lixo a ser varrido. Ele parecia crescer em tamanho e poder a cada frase, alimentado pela certeza da vitória. Seus argumentos finais martelaram os últimos pregos no caixão da esperança. Eu o ouvia, mas minha mente parecia flutuar, presa em uma redoma de desespero. Olhei para o juiz Santos. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos pareciam fixos, a expressão grave, como se já tivesse chegado a uma conclusão. Senti um arrepio frio percorrer minha espinha. Era isso. Não havia mais nada a ser feito. A promotoria havia vencido. Senti meus ombros caírem. Respirei fundo, tentando controlar a onda de tristeza e raiva que me invadia. O promotor finalizou seu discurso com uma flourish retórica, pedindo a pena máxima, em nome da justiça e da segurança da sociedade. Voltou a seu lugar com um sorriso contido, a certeza da vitória estampada no rosto. O Sr. Siqueira, ao seu lado, assentiu com satisfação. O juiz Santos, com lentidão deliberada, estendeu a mão e pegou o martelo. O som da madeira contra a base de mármore parecia um trovão em meus ouvidos. Eu fechei os olhos incapaz de assistir. A sensação de fracasso iminente era esmagadora, física. Eu esperava o som seco e final do martelo caindo, selando o destino de Dona Helena, decretando a vitória da mentira sobre a verdade, a confirmação da minha própria impotência. Segunda pausa e gancho de retenção era o fim da linha. A escuridão da derrota já parecia nos engolir. Eu estava derrotada. Dona Helena estava resignada. A justiça parecia ter abandonado a sala. Mas, como eu disse no início, o que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica, toda a expectativa. Foi um momento que eu mesma demorei para acreditar. Não saia daí, porque o impossível estava prestes a acontecer. O silêncio no tribunal após o final da argumentação da promotoria e enquanto o juiz Santos pegava o martelo, era quase absoluto. Podíamos ouvir nossas próprias respirações, o roçar de tecidos, o som distante da cidade. Era o silêncio carregado de expectativa, a calmaria antes do veredito, a pausa antes da tempestade ou, naquele caso, antes da sentença final. Meus olhos estavam fechados, meu corpo tenso, esperando o impacto do martelo na madeira, o som que selaria a derrota. Mas o som que rompeu aquele silêncio opressivo não foi o do martelo. Foi um som inesperado, alto, que veio de trás de nós. O som das pesadas portas duplas do tribunal, aquelas que geralmente permaneciam fechadas durante as sessões, abrindo-se com força, quase batendo contra as paredes laterais. O estrondo reverberou pela sala, quebrando a solenidade do momento e pegando todos de surpresa. Houve um murmúrio imediato na plateia, cabeças girando, olhares curiosos e confusos se voltando para a entrada. Meu coração, que parecia ter parado, deu um salto. Abri os olhos, perplexa, sem entender o que estava acontecendo. Quem teria a audácia de interromper um momento tão crucial? Parado ali, na entrada, ofegante, com a testa suada e os ombros caídos pelo esforço da corrida, estava o porteiro Jorge. Seu uniforme azul marinho, geralmente impecável, estava amassado e empoeirado. Ele segurava algo nas mãos, um volume pequeno envolto em papel pardo. Seus olhos percorreram a sala freneticamente até me encontrar. Ele parecia uma figura deslocada. Naquele ambiente formal, um homem simples invadindo um espaço de poder e leis. O promotor Dr. Carvalho se levantou bruscamente, com o rosto contorcido de raiva pela interrupção. Segurança! Ele bradou. Quem é esse homem?
como ele entrou. Tirem-no imediatamente. O juiz Santos, no entanto, embora surpreso, levantou uma mão para conter o promotor. Sua expressão mudou de seriedade para uma curiosidade cautelosa. A sala inteira estava em suspense. O porteiro Jorge começou a andar, ou melhor, a se apressar em minha direção, com passos largos e desajeitados, desviando dos bancos e dos olhares fixos. E observei, ainda em estado de choque, meu cérebro lutando para processar a cena improvável. O que ele estava fazendo aqui? E o que ele segurava nas mãos com tanta urgência? Minha mente, antes mergulhada na escuridão da derrota, começou a despertar. Uma pequena faísca de incerteza tremeluzindo na vasta escuridão. A interrupção. O homem simples correndo em minha direção. Completamente fora do script daquele julgamento fatalista. O porteiro Jorge chegou até a mesa da defesa, ofegante, com o peito subindo e descendo rapidamente. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, tremiam levemente enquanto ele me estendia o volume envolto em papel pardo. Doutora Ana Paula, ele sussurrou, sua voz rouca pelo fôlego curto, mas carregada de uma urgência palpável. Eu sinto muito. Eu devia ter procurado antes, mas estava no fundo de uma caixa velha lá na sala. Do zelador. Eu não sabia que era importante, até ouvir no rádio sobre o julgamento hoje. Achei que podia ser o que a senhora procurava. Sobre aquele dia, ele mal conseguiu terminar a frase, lutando para recuperar o fôlego. Peguei o volume de suas mãos, sentindo a textura áspera do papel pardo. Meus dedos, ainda frios pelo nervosismo anterior, pareciam despertar. O que era aquilo? Desfiz rapidamente o embrulho. Dentro havia um pequeno pendrive preto, do tipo comum, e uma forradura. Papo de brada, escrita à mão. Meu coração disparou. Um pendrive, escrito à mão. O que poderia conter? Desdobrando a folha, meus olhos correram pelas palavras. Era uma nota, escrita com pressa, mas legível. Comecei a ler. E a cada frase, a cada palavra, senti o sangue correr para o meu rosto. As mãos começarem a tremer incontrolavelmente. Era do técnico de segurança que Sr. Siqueira havia contratado temporariamente. Aquele que o porteiro Jorge mencionou que não era o habitual. A nota descrevia como o Sr. Siqueira o havia abordado, oferecendo uma grande quantia em dinheiro para que ele editasse as filmagens do dia do furto, cortando a parte que mostrava algo que ele não queria que fosse visto. O técnico, embora precisando do dinheiro, sentiu a gravidade do que estava sendo pedido e, atormentado pela consciência, decidiu fazer uma cópia do vídeo original completo antes de entregar a versão editada. Ele escreveu na nota que ficou com medo, que não sabia o que fazer ou a quem recorrer. E que por isso, no dia seguinte, simplesmente deixou o emprego e se escondeu, guardando o pendrive na caixa velha na sala do zelador, esperando um sinal, uma oportunidade, sem saber se ela viria. O porteiro Jorge, ao limpar a sala hoje, por acaso, encontrou a caixa e, ao ver o pendrive e a nota, e lembrando da minha busca e do julgamento iminente, correu desesperadamente para o fórum. Minha mente ligou os pontos em uma fração de segundo. O vídeo completo. O algo que Sr. Siqueira não queria que fosse visto, a caixa de pizza. Tudo se encaixava. Aquele pendrive não era apenas uma prova, era a confissão silenciosa da manipulação, a evidência da conspiração. Olhei para o pendrive em minhas mãos, depois para Dona Helena, cujo olhar estava fixo em mim, confuso, esperançoso. Minhas pernas, antes fracas, sentiram uma onda de força. O desespero de minutos atrás evaporou, substituído por uma torrente de adrenalina pura, uma convicção inabalável. Eu tinha a verdade, e ela estava em minhas mãos. O silêncio no tribunal se tornou ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos em mim, no pendrive em minhas mãos, no porteiro Jorge parado, ofegante. O promotor Dr. Carvalho estava pálido, com os olhos esbugalhados, percebendo que a interrupção não era uma simples perturbação. O Sr. Siqueira, ao lado dele, parecia ter visto um fantasma. Respirei fundo, sentindo o peso do momento, mas também uma força renovada,
uma energia que eu não sentia há semanas. Levantei-me, a nota do técnico de segurança na minha mão esquerda, o pendrive na direita. Meritíssimo! Minha voz soou firme e clara, rompendo o silêncio. Peço a permissão para apresentar uma nova e fundamental evidência para este caso. Uma evidência que a promotoria convenientemente esqueceu de apresentar. Dr. Carvalho explodiu. Objeção, meritíssimo. Isso é absurdo. Uma tática desesperada. Provas trazidas de forma irregular por um estranho inadmissível. Ele estava visivelmente em pânico, sua voz alta e trêmula. Mas o juiz Santos, que já havia se levantado ligeiramente de seu assento, ignorou o promotor e olhou diretamente para mim. Apresente a evidência, doutora, ele disse, sua voz autoritária, mas com um tom de quem estava muito interessado. Caminhei com passos decididos até a mesa do escrivão. Conectei o pendrive a um laptop que já estava ali. A sala inteira prendia a respiração. Senhoras e senhores, comecei, minha voz ganhando confiança a cada palavra. A gravação de segurança apresentada pela promotoria foi, como suspeitávamos, manipulada. Aqui está o vídeo completo. Reproduzi o vídeo na tela grande. Os primeiros segundos mostraram o senhor Alberto Siqueira entrando em sua própria sala antes do horário habitual. Ele caminhou diretamente para o cofre. Abriu com um código que ele digitou rapidamente. Tirou o colar de diamantes e o guardou cuidadosamente no bolso interno de seu paletó. Em seguida, ele pegou uma caixa de pizza que parecia estar sobre a mesa ali. Estava a conexão. Comeu uma fatia rapidamente, e então foi até a lixeira e jogou a caixa vazia. Pouco depois, a secretária Júlia entrou na sala. O vídeo mostrava Sr. Siqueira conversando com ela, parecendo dar instruções, entregando-lhe algo pequeno, talvez o resto do dinheiro, ou talvez um lembrete para o técnico. E então, como no vídeo editado, Dona Helena entrou para limpar. O vídeo completo era devastador. Mostrava, sem sombra de dúvida, que o Sr. Siqueira escondeu o colar antes de Dona Helena entrar na sala cuidar Keisa do Pizza estava lá por sua causa, e que a secretária era cúmplice ou testemunha de sua ação. O silêncio no tribunal foi quebrado por murmúrios chocados, que rapidamente se transformaram em exclamações de espanto e indignação. O promotor Dr. Carvalho estava mudo, sua face pálida e suada. O Sr. Siqueira se encolheu em sua cadeira, seus olhos fixos na tela, parecendo envelhecer 10 anos em segundos. Ele tentou dizer algo, mas sua voz não saiu. Dona Helena, ao meu lado, soluçava incontrolavelmente. Lágrimas de alívio e descrença escorrendo por seu rosto. Terminei apresentando a nota do técnico de segurança e explicando a história do porteiro Jorge, o herói inesperado que a encontrou. O juiz Santos observava tudo com uma expressão de seriedade absoluta, seus olhos percorrendo o vídeo e a nota, sua mandíbula cerrada. A sala inteira estava em um caos de surpresa e indignação contida. A verdade, brutal e inquestionável, havia sido revelada. O promotor Dr. Carvalho tentou se recuperar, argumentando que a prova era inadmissível, que não havia cadeia de custódia, que era tudo uma armação da defesa, mas sua voz soava desesperada, sem a antiga arrogância. O juiz Santos, com uma expressão de profunda decepção, especialmente com o promotor, bateu o martelo na mesa com força. Ordem na corte, ele bradou. Sua voz ecoou, encerrando o caos. Ele declarou Dona Helena imediatamente inocente, com todas as acusações retiradas. Em seguida, em um movimento rápido e firme, ele ordenou a prisão imediata do Sr. Alberto Siqueira por fraude processual e possível simulação de crime e a detenção da secretária Júlia para interrogatório. Também anunciou que enviaria um ofício à Corregedoria do Ministério Público, solicitando uma investigação rigorosa sobre a conduta do promotor Dr. Fernando Carvalho. Vi quando os policiais se aproximaram do Sr. Siqueira, que parecia dessabar sua fachada de poder completamente destruída. Vi quando ele foi conduzido para fora da sala, sob os olhares de desprezo e condenação de todos. Dona Helena se jogou nos meus braços, soluçando alto, não mais de desespero, mas de alívio e gratidão. Senti o peso de seu corpo frágil contra o meu,
e soube que todo o esforço, toda a humilhação, toda a dor valeram a pena naquele instante. O porteiro Jorge, o herói anônimo, foi chamado à frente pelo juiz Santos, que desceu de seu assento para apertar sua mão, agradecendo-o publicamente por seu ato de coragem e integridade cívica. Jorge, tímido, apenas assentiu, parecendo desconfortável com a atenção, mas com um sorriso sincero no rosto. Naquele momento, eu não era apenas uma advogada que venceu um caso. Eu era uma testemunha da força silenciosa da verdade, da coragem de um homem simples e da forma inesperada como a justiça pode se manifestar. Aquele dia mudou a minha vida. Aprendi que a justiça não está apenas nos códigos e nas leis, nem nos argumentos eloquentes dos advogados, mas na coragem de um porteiro, na persistência de uma zeladora honesta e na capacidade de olhar para os detalhes que todos ignoram. A humilhação que sofri na primeira audiência foi terrível, sim, mas ela me fortaleceu, me ensinou que a maior defesa não é a retórica perfeita, mas a busca incansável pela verdade. Mesmo quando ela se esconde nos lugares mais improváveis, como uma caixa de pizza vazia, me lembrou por que escolhi essa profissão. Não para o glamour dos tribunais, mas para ser a voz de quem não tem voz, para lutar contra as injustiças que tentam esmagar os mais vulneráveis. A vitória, naquele caso, não foi apenas a absolvição de Dona Helena. Foi a reafirmação da minha fé na justiça, a prova de que, mesmo contra as forças mais poderosas, a verdade, com pouco de coragem e persistência, sempre encontra um jeito de vir à tona. E assim, mais um caso chega ao seu veredito. Porque no fim, a verdade sempre encontra um caminho, muitas vezes pelas mãos mais inesperadas, lembrando-nos que a justiça é uma batalha diária que vale a pena lutar. E o te vejo no nosso próximo encontro aqui, no Casos de Fórum.